Doutora, meu filho está com tosse. Qual é o melhor xarope para dar para ele? Essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo via WhatsApp, via telefone, lá no consultório. Às vezes a mãe me liga até da farmácia, tá? Para saber qual é o melhor xarope para dar para o filho dela com tosse. Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar sobre a tosse do seu bebê. Eu sou Amanda Nagamati, eu sou médica pediatra e recebo muitas perguntas sobre xarope para tosse. Afinal de contas, doutora, qual é o melhor xarope para o meu bebê? Em primeiro lugar, eu não faço consultas online, porque o bebê precisa ser avaliado. Eu gosto de conversar com a família, os cuidadores, para saber sobre detalhes sobre essa tosse. Como ela começou, quanto tempo faz, o que piora essa tosse. É uma tosse em crise, é uma tosse que vem acompanhada de chiado, de cansaço. É uma tosse que leva ao vômito, é uma tosse que começa quando ele deita, é uma tosse que ele engasga mamando e acaba tendo a crise de tosse. Ele tá dormindo e de repente começa a tosse. Se outras pessoas da família estão com quadros de tosse, como é que essa tosse, estão sendo medicados ou não? Se eles viajaram para alguma localidade fora da cidade, fora do Brasil, né? Então, assim, a gente precisa de detalhes que não é tão simples responder esta pergunta. E na maioria das vezes, o que o filho precisa não é de xarope. Ele precisa de cuidados anteriores a isso para evitar que essa tosse se agrave. Por quê? Porque nós estamos num momento com um clima muito seco, umidade muito baixa e acaba havendo um ressecamento de vias aéreas superiores. Então o narizinho fica ressecado, muitas vezes a gargantinha está ressecada e acaba dando uma irritação, o que leva uma tosse irritativa. Está sendo muito comum nessa época de clima muito seco. Então, antes do xarope, a gente recomenda a hidratação com o líquido mais puro que existe e que vai ajudar a fluidificar essa secreção, que é a água. Tá? Então, o seu filho precisa de água, ele precisa ser hidratado. Então, a gente recomenda muita hidratação, tá certo? Por quê? Porque é a hidratação que vai ajudar a fluidificar a secreção. Então, se ele tiver alguma secreção aí em vias aéreas, até em vias respiratórias, nos brônquios, a gente acaba ajudando a fluidificar essa secreção e no ato de tossir, ele consegue expelir essa secreção, tá certo? Então, antes de qualquer medicação, a hidratação. E aí, na sequência, a lavagem nasal. Com o que, doutora, que eu lavo? O meu bebê é um bebezinho muito pequeno, eu tenho medo dele afogar e ir lavando o nariz. Então, para cada faixa etária, a gente recomenda um método de higiene nasal, que pode ser com conta-gotas, tá? E tem aí o sorinho fisiológico para essa finalidade, que a gente usa o conta-gotas para ajudar. Pode usar um aspiradorzinho nasal, tá? Que a gente orienta lá, se a secreção for muito abundante. Também tem uma outra forma segura de fazer a higiene nasal dos bebês, que é através dos jatos contínuos, tá? Então pode ser o jatinho contínuo, ele tem um limitador na ponta para não machucar a narina do seu bebê. Tem os jatinhos intermitentes, que eles são menorzinhos, tá? Que também vão ajudar a hidratar essa secreção e ajudar a mobilizar essa secreção. Então, essa secreção ou ela sai pelo nariz ou ela vai para a gargantinha do bebê, ele acaba engolindo e acaba eliminando nas fezes essa secreção, que vai ajudar bastante o seu bebê a ficar livre aí desta tosse. E crianças maiores com muita secreção,
além do jato contínuo, a gente recomenda aí o uso de seringas para lavagem nasal. Então eu recomendo os sorinhos fisiológicos, né, de ampolinhas individuais, 10 ml. Então a gente abre a seringa, coloca aqui dentro o sorinho e aí acaba fazendo a lavagem nasal do bebezinho com a seringa. Então, para os bebês maiores, tá? Maiores de 1 aninho, a gente pode fazer com a seringa, com o bebê mais sentadinho, mais inclinado para frente, segura a cabecinha do bebê e vai colocando o sorinho de uma forma suave, tá? Não é fazendo jato, tá? Porque você acaba provocando um afogamento no seu bebê. Se você não tiver segurança no uso da seringa, você mantém ali o jato contínuo, que vai ajudá-lo mesmo assim, tá certo? Então, utilize o método de acordo com a sua segurança e a orientação que o profissional da saúde te passou. Se você não tiver seguro para usar, não precisa usar. Mas, primeiro hidratação, depois lavagem nasal. Tá certo? Antes de xarope, que muitas vezes com essas duas simples medidas você vai ajudar a melhorar o quadro de tosse do seu bebê, tá certo? Então, para falar sobre xaropes, medicamentos, vai fazer inalação, vai fazer bombinha, aí o teu pediatra, analisando o caso individualmente, examinando o seu bebê, ele vai ter condições de te orientar da melhor forma. Então, nem toda tosse a gente precisa usar xarope, tá certo? Um abraço!